Não se pode atribuir a apenas o cidadão a autodefesa dele. O Estado tem que fazer a parte dele. Redução da maioridade penal. O que o senhor acha? E a consequência? Mais presídios. Por que só age na ponta final, quando não tem mais jeito? O que eu vejo na sociedade hoje é essa busca de querer punir a pessoa como satisfação própria. Isso não é justiça. Senador, foi o primeiro cargo eletivo e público que o senhor resolveu assumir na política. Por que o senhor resolveu começar a vida política? Então, em 2018, agora nessas eleições, houve uma pressão popular, um pedido das pessoas. Então, a decisão foi tomada baseada na vontade das pessoas. E por que o Senado? Então, dentro do contexto que existia, que é bem longa a história, mas vou tentar sintetizar o porquê o Senado. Eu não concordo com a questão hoje entre deputados do coeficiente eleitoral. Eu não vejo que isso seja justo com o eleitor, se votar em um candidato e ele tem um número expressivo e nisso beneficiar outros que não foram selecionados pelo voto direto. Para o governo, eu não me sentia nem um pouco confortável pela situação tanto do Estado, mas como lidar, ter essa movimentação política, que até então nunca tinha nada com política. E dentro do Senado, o que interessou, o que ficou bem visível, foi a parte legislativa. Por eu já ter esse domínio do direito, por ter estudado direito, por ser policial e por ver essa possibilidade de estar aqui nessa casa e fazer algo melhor para o nosso país, para o nosso Estado. Então, a escolha pelo Senado foi essa. O senhor disse que não concorda com esse sistema de escolha de deputados. O sistema proporcional vai ser uma das questões que o senhor vai discutir aqui dentro, reforma política? A reforma política como um todo. Não só a questão da proporcionalidade, mas como também a questão do dinheiro público colocado em campanhas. Ah, mas não concordo. Financiamento público de campanha. Público. Então, como deveria ser? Se isso não é o privado e se não é o público? Deveria ser o partido financiar, através de seus filiados, a campanha de quem for concorrer, ou a própria pessoa financiar. Ou ela se financia, ou através de doações, com limites, claro. Por que eu falo isso? Eu me sinto muito tranquilo em falar isso, porque a minha campanha foi feita assim. Eu me autofinanciei e tive cerca de R$11 mil arrecadados pela vaquinha, pela internet. O senhor usou muito redes sociais e internet? Utilizei muito as lives. O meu palanque dizia que era palanque virtual, mas foi uma ferramenta bastante utilizada, que vou utilizar agora durante todo esse período de Senado. Como o senhor pretende continuar usando as redes? Porque tem parlamentar que defende, por exemplo, a participação das pessoas por meio das redes sociais, até na definição do voto aqui dentro do Congresso. O que o senhor acha dessas Eu acho interessante opiniões? A participação popular, uma vez que a Constituição, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição Federal que diz que o poder do povo emana do povo para eles. Então, nada mais justo que eles participarem do que eles terem essa voz. Um modelo assim de democracia mais direta do que representativa? Sim, seria essa participação dela. É porque o conceito de democracia eu acho que está meio que ainda não está definido na cabeça das pessoas. Então, eu sou a favor dessa participação, dessa liberdade que as pessoas tenham, porque o poder é da população. O senhor já mencionou a questão do autofinanciamento, que seria uma forma interessante, mas isso não favorece só candidatos ricos? Não, mas teria limites. Limites, que são os limites que o TSE espera que o Congresso defina. Teria limites. Então, exemplo, no meu caso, não tenho essa abundância de capital. Eu utilizei R$40 mil praticamente para ser eleito senador. Mas eu vejo também, se não tiver esse limite, esse controle, seria injusto, seria desigual a competição entre os candidatos, que não pode ser. O senhor vem da Polícia Militar, né? Uma experiência com segurança pública. Essa é uma pauta, além da reforma política que a gente já falou, que o senhor pretende atuar aqui na casa? Sim, nós temos essa necessidade de unir as pessoas, os representantes eleitos, os deputados, os senadores que têm essa experiência na segurança pública, para a gente
dar uma resposta para a sociedade que ela tanto espera de nós. Na Câmara, essa bancada de pessoas que vêm da área da segurança pública, militares, o senhor acha que isso favorece pautas como porte de armas, posse de armas ou endurecimento de penas? Se isso vai ser uma vantagem de aprovar a lei sobre o posse, o porte, sobre endurecimento das penas, sobre mudança do Código Penal, se for para ouvir o que as pessoas querem, e não apenas endurecer, enrijecer ou apenas passar para a população o que o Estado está falhando, que seria a proteção, que seria a segurança, não se pode atribuir a apenas o cidadão a um porte ou uma posse de arma a autodefesa dele. O Estado tem que fazer a parte dele. Então, eu vejo que é uma possibilidade dos militares se unirem não só para a sua classe, mas para atender o pedido das pessoas que estão na rua sem segurança pública, com medo, amedrontadas. Essa é uma pauta do governo Bolsonaro, né? Ele já editou um decreto que amplia a posse de armas, que é diferente do porte, né? Uhum. O senhor é a favor desse decreto que foi editado pelo presidente Bolsonaro? Olha, até então eu não tenho o que discutir sobre isso. Eu acho que eu disse aqui, eu não acho, não, eu tenho certeza que é um direito que as pessoas têm que ter, um direito como uma habilitação, o direito de escolher algo, é o direito à proteção individual, mas não de forma sem ter controle, não de uma forma sem ser realmente fiscalizada. Se não tiver uma incidência criminal sobre ela, se não responder um processo, então dá-se arma a essa pessoa. Não, tem que ver o comportamento dela dentro da sociedade. Tem que ser feita essa investigação. Digo para os policiais também. Porque como eu vim da área de segurança pública, como eu sou capitão de polícia, agora na reserva, de polícia militar do estado do Rio Grande do Norte, eu convivi com policiais dentro da minha companhia, a qual eu comandava. Dentro dos 46 policiais, pelo menos 10% ou mais eram usuários de substância entorpecente, crack. Mas estava ali portando fuzil, mas estava lá portando .40. E não há uma suspensão do porte de arma durante o tratamento, a recuperação dessas pessoas? Primeiro é descobrir quem são os dependentes. Para se descobrir, precisa fazer exames periódicos para saber quem usa e quem não usa. Segundo, tratá-lo. Depois, sempre ter esse acompanhamento para ele não ter essa recaída. Porque em algum momento ele pode fazer algo que a sociedade vá ficar chocada, perplexa com o que eu posso estar dizendo aqui. Mas é a realidade. Eu falo isso da minha realidade. Esse decreto está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal com a justificativa que teria que ter sido um projeto de lei aprovado pelo Congresso. Uhum. O que o senhor acha desse argumento? É atribuição do Congresso ou está dentro do escopo do presidente da República? Aproveitando a experiência que o senhor tem como advogado também, Isso. Bacharel em Direito, no caso. Isso, eu concordo. Eu vejo que deveria passar pelas casas, uma vez que, primeiro, deveria passar pela opinião pública, como já foi passado anteriormente, né? 2005. 2005, não foi isso? E foi negado. Deveria ser refeito tudo isso, porque o momento é outro, a situação é outra. Então, se isso foi bandeira política na ocasião, então por que não submete hoje à opinião pública ou às duas casas para ser avaliado?
Não vejo problema nenhum. Aqui no Congresso tem vários projetos relativos às armas. Né? Como você mesmo disse, se hoje nós estamos num número superior, os militares, os policiais, então não teria dificuldade nenhuma de passar e submeter esse processo. Agora, o que deve prevalecer, na opinião do senhor? A posse, ou seja, ter a arma em casa, ou o porte, poder circular com essa arma na sociedade? Bom, eu como policial digo que a estatística de autodefesa é muito baixa. O tempo de reação, o tempo de você revidar um assalto, uma violência naquele momento. Mas não quer dizer que se você tiver essa possibilidade, você poderia sim ter essa autodefesa. Porque é uma coisa muito questionável, é muito subjetivo. Respondendo sua pergunta do porte e da posse, tanto faz. As pessoas têm que saber usar, têm que ter capacidade para usar, têm que ter... Eu não concordo em tirar o direito das pessoas. Eu não concordo isso. Um dos argumentos contrários, né, de quem é contra, é que as pessoas não têm o treinamento para usar, né, que elas não saberiam o que fazer com essas armas. Mas nada que não possa ser corrigido. Eu, como civil, não tinha essa prática com arma de fogo. Fui treinado para manusear arma de fogo. Fui treinado para montar e desmontar. Em situação de problema com arma de fogo, saber solucionar. Isso qualquer ser humano pode aprender. Agora tem que ter equilíbrio psicológico. Tem que saber que no minuto que está com aquela arma de fogo, você tem que saber a responsabilidade que ela lhe dá. Porque para quem não tem, está assistindo, para quem nunca portou e está assistindo, é uma sensação de poder. É uma sensação que transcende naquele momento. É uma sensação de poder para quem quer ter arma e uma sensação de medo para quem não quer ter, né? Eu sempre digo, como policial vou lhe dizer, se você tira a arma do elemento criminoso lá do bandido, ele se transforma em outra coisa. Se ele chega agressivo, se ele está ali com raiva, se ele está ali lhe batendo, com a arma de fogo na mão, com um objeto perfurante ou com algo ameaçador, ele está fazendo isso porque ele está empoderado, ele está sentindo aquela sensação de poder. Se você tira dele, ele não sente nada. Então, quando eu disse que tem que ser caminhadas concomitantes, a questão da arma de fogo, mas também não ajeitar a segurança pública, não equipar os policiais, não melhorar o salário dos policiais, não ter, pelo menos, o mínimo para a atividade deles de segurança pública, eu digo por mim. Se joga toda a responsabilidade para a mão do cidadão, da autodefesa. Quantas armas podem estar disponíveis hoje com a venda? Então, veja que a minha ideia não é contraditória. É uma ideia de uma visão que eu tenho como policial. Hoje, eu como policial, fosse abordar qualquer pessoa, todas teriam arma, estariam portando arma, na posse da arma. E quem é quem agora? Isso não aumenta o trabalho da polícia, dificulta o trabalho? Pode ser visto dessa forma. Pode ser visto dessa forma, porque até então, se ninguém usasse arma, quem estaria com arma? Policiais ou elementos que não estariam autorizados para ter essa arma, os bandidos. Poderia sim. Veja que eu estou oscilando aqui na nossa conversa para não ser compreendido como está meio contraditório. Não estou contraditório. Estou contando o que eu sinto como policial. Até ontem eu era. Até 5 meses atrás, eu estava na atividade policial. E se eu chegar aqui de forma irresponsável e dizer, não, você pode ter uma arma, você deve ter uma arma. Não sei. Eu não sei hoje quem tá me assistindo se tem capacidade psicológica. Se num momento de chateação, se num momento de desgosto, se naquele momento que está saindo do bar alguém olhou para a mulher dele, se está ali naquele ambiente de festa, alguém pisou no pé dele, se ele com arma é uma coisa, se ele desarmado é uma pessoa, e se ele armado, em situações como eu disse, pode ser outra. Então, eu não estou restringindo, não estou proibindo, não estou dizendo que não é para ter. Eu estou dizendo que quem for ter, tem que ter essa consciência. É por isso que tem que ter um regramento, tem que ter um fortalecimento nessa fiscalização de quem vai ter.
lado do Estado, no ano passado o Congresso aprovou o Plano Nacional de Segurança Pública. Isso alterou alguma coisa na prática policial, no dia a dia, já que o senhor estava lá 5 meses atrás? Como policial, não vi. O meu estado hoje, mas você fala só pelo seu estado. Então, eu vou falar pela minha verdade, pelo que eu vejo. Eu não vou falar por São Paulo, não vou falar por Rio de Janeiro, não vou falar por Minas, vou falar pelo Rio Grande do Norte. Não mudou nada. Pelo contrário. O que precisa para mudar, senador? Primeiro, respeito, pelo profissional. É dar um fardamento digno, um armamento digno, para que ele combata essa criminalidade que está cada vez maior. Dar uma viatura digna. O que eu percebo hoje na sociedade, eu digo isso pelo meu estado, voltando, é que existem polícias diferentes. É uma polícia militar mal equipada, com viaturas velhas, acabadas, mas é porque o estado está pobre. Enquanto isso, eu vejo uma polícia rodoviária federal, uma polícia federal muito bem equipada, com armamentos de tecnologia muito bem avançadas, com treinamento, com apoios psicológico, apoio médico, apoio para a família. É o caso de unificar essas polícias? Poderia ser uma hipótese. Se o Estado do Rio Grande do Norte não tem mais condições de pagar nem a folha do policial, quem dirá dar um armamento melhor, um colete válido, munições. O plano não resolveu. E a criação de um Ministério de Segurança Pública no ano passado resolveu? Bom, pelo meu estado ou no nível maior que eu posso observar? No meu estado continua igual. A gente tem um exemplo do Rio de Janeiro. Resolveu? A pergunta. Se resolveu, então está valendo a pena essa intervenção, está valendo a pena o Ministério, está valendo a pena tudo isso. Cada um pode ter uma visão diferente em cada estado. Não sei, se for questionado aqui um policial de São Paulo, possa ser que se ele for de uma polícia como a Rota, não, lá é muito bom, lá a gente é operante, lá a gente resolve a situação. Em outro lado, se perguntar a um outro policial, como perguntou a mim, do Rio Grande do Norte, vai dizer, não, tem muita deficiência, a gente lá está abandonado, a gente está esquecido, a gente está precisando de ajuda. Porque o Ministério acabou, agora voltou para a Justiça. Então, se todos os estados são iguais, como diz a Constituição, por que não tratá-los iguais em tudo? Isso se estende para a educação, para a área médica, para tudo. Não dá para pensar em serviços públicos hoje, para quem paga tanto imposto que está assistindo, e não ter retorno. Não ter retorno nenhum. Qual o retorno que as pessoas têm? E além da política pública, o senhor acha que precisa de alteração na legislação penal também? A questão das penas? Tá bem antiga, Desde a década de 40 que não tem. Os crimes evoluíram, principalmente os crimes que possam ser de menores potenciais, mas que ofendem muito. Existem crimes hoje pela internet que está causando um problema na sociedade. Eu digo que a violência sexual contra a criança, o abuso sexual contra a criança, é uma violência que causada, vai passar a vida toda desse jovem, dessa criança, desse adolescente que passou por isso. Precisa se passar por uma reformulação, precisa se rever. Eu digo que alguns pontos, como um exemplo, vou dizer aqui, crime contra a população. Mas não seria tão abrangente? Seriam os crimes de corrupção. Aumentar a pena, enrijecer para a corrupção. É um ponto que eu já vejo. Progressão da pena? Essa progressão com 1/6 da pena? Sim, você deveria ter um presídio primeiro. Se for por progressão da pena, já que a gente está falando de segurança pública, de policiamento, se a gente iniciar com... Vamos falar de direitos humanos agora. No meu ponto de vista, é dar direito a quem tem direito. Se a pessoa teve a liberdade retirada pelo crime que ele teve, então que ele tenha dentro do direito dele o que ele tenha direito. Se ele tem direito a ficar preso, restrito a uma cela individual, com banheiro, com água, com luz, se vai ter tomada na cela, se não, se vai ser revistado toda hora, aí é dar o direito dele. Como é que vai ser dado? E a progressão da pena é uma questão que se eu analisar aqui, eu posso estar numa situação amanhã que pessoas que cometem crimes e possam ser corrigidas
Porque o que a gente pensa é que existe uma incorreção, e ela tem que ser punida por muito tempo. Eu não vejo dessa forma. Se essa pessoa for reincidente, aí sim, a progressão acaba. O problema é que eu não posso tirar esse direito de progressão, de tirar a pessoa daquela situação. Vamos dizer, tem um bom comportamento, existe, mas também não pode ter absurdos como a gente vê hoje na imprensa, né? Absurdos de pessoas que matam, vamos dizer, o pai, a mãe e ter a liberdade, o dia dos pais, vai ter a liberdade. O cara foi acusado de ter matado, aí não. Cada caso, um caso. Então, eu vejo dessa forma, a questão mais humana. Porque cometeu o crime, então tem que pagar. Não é dessa forma que paga. Se existe uma ressocialização ou se existe uma correção. Então, o que eu vejo na sociedade hoje é essa imediata resposta. Essa busca de querer punir a pessoa como satisfação própria. Como querer se satisfazer ou equilibrar ou devolver. Isso não é justiça. Um último ponto, senador, que também é polêmico nessa discussão, a questão da redução da maioridade penal. O que o senhor acha? Interessante. Bom tema, porque com o passar do tempo, a coisa mudou. A sociedade mudou. De uns 4, 5 anos para cá, eu vi que cada vez mais jovens, era mais cedo a entrada no crime. As pessoas, o criminoso estava recrutando cada vez mais crianças em tempos menores para fazer o trabalho para ele. Então eu tive essa percepção de que eu não estava mais abordando adolescente, 14, 15, 16 anos. Eu não estava mais colocando na parede adultos. Não estava mais abordando dentro do veículo pessoas que ali tinham habilitação. Estava vendo que estava diminuindo a idade. Então, eu me deparei com a situação de estar apontando uma arma para uma criança. Eu deveria estar na escola, mas não estava lá. Ou sendo o informante do traficante, ou sendo o avião do traficante, ou mesmo atirando no policial. O senhor está querendo dizer que não adianta diminuir a maioridade? Eu estou dizendo que adianta diminuir se tiver pelo menos um mínimo de dignidade para as pessoas. Porque quem vai ser punido? Aí eu faço apenas a pergunta que você fez, quando me fez lá atrás. Se não tiver nível, teto, piso para a campanha política, vai favorecer só rico? E essa lei agora favorece quem? Ou desfavorece quem? Então seria conhecer a realidade. Eu contei aqui rápido uma história, contei de forma sintética o que eu via. Não era para eu estar abordando criança. Não era para eu estar trocando tiro com criança dentro de favela. Mas por que tá? Então reduz. E outras crianças não vão vir? E outras crianças não vão surgir? Ou seja, só a redução não adianta. E a consequência dessa, vamos dizer, da redução? Não vai ser presídio normal, vai ser um presídio especial. Certo, mais presídios? Por que a gente só age na ponta final, quando perde? Por que só age na ponta final, quando não tem mais jeito? Prende e tenta ressocializar. Porque não evitou, não teve todo o esforço para evitar que ela entrasse. Foi o que eu percebi lá em Natal. Ao invés de eu estar abordando, atirando nelas e recebendo tiro deles, evitando que eles consumam droga ou vendendo droga, por que a gente não atua logo evitando que ele entre, quebrando essa forma? Porque depois que ele entrou, prisão, não vai ressocializar. Depois que permitir que ele entrou na droga, não vai desintoxicar. Então, as pessoas perguntavam, você é contra ou a favor? Eu disse, calma, não é só um sim ou não. Não é só apenas um sim ou não para ser discutido aqui. É algo de ser refletido, de ser pensado, de ser avaliado. Mas se for justo investir tudo em construção apenas de presídio, então vamos construir muitos, porque aonde se deve investir não está sendo investido. Que seria justamente na dignidade, no respeito, na educação. Senador, eu agradeço a participação. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu convido o senhor a voltar e nos próximos 8 anos de mandato, o espaço está aberto. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado.